no livro aos Hebreus, capítulo 1, verso 1 a 4. E a sua Bíblia continuará aí pelo livro de Hebreus, a qual nós trataremos a doutrina conhecida como soteriologia, a obra de Cristo, a pessoa de Cristo, a qual estaremos falando sobre os atributos de Cristo na sua mediação, no seu sacrifício e como sumo sacerdote. Então, a pessoa de Cristo. Leiamos. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou o mais excelente nome do que eles. A pergunta inicial: quem é Jesus para você? Você conhece Jesus? Para aqueles conterrâneos da minha época, a nossa igreja fez uma cruzada evangelística aqui no Espírito Santo por 2 ocasiões, usando o mesmo título: Jesus Cristo, o que tem a ver comigo? E essa cruzada impactou a nossa região, fazendo essa série de conferências ali no ginásio do Álvares Cabral por 2 ocasiões, e depois aqui na BR-262, antiga Bonandimã. E muitas vezes nós estamos na igreja há anos e anos e ainda não entendemos os princípios elementares do Evangelho. Quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. E às vezes nós, nesses períodos a qual estamos com a nossa alma inquieta, às vezes perdemos o foco de quem é Jesus para mim. Quem é Jesus para você? Espero que ao final dessa meditação, e o último cântico cantado aqui revelou isso, a obra redentiva de Deus no mundo através de Jesus Cristo. O texto se inicia, o autor não é dito quem é, mas ele está chamando a atenção aos hebreus, e depois você pode ler com mais calma na sua casa os restantes dos capítulos de Hebreus, que ele está trazendo ao povo hebreu a pessoa de Cristo. Quem era Jesus? Porque muitos hebreus, ao se converter ao cristianismo, continuavam praticando as velhas doutrinas do Velho Testamento. Estavam como Jesus como mais um, não como o Cristo. Eles não reconheciam Jesus o homem e o Jesus Deus. Alguns continuavam fazendo as mesmas práticas judaicas do Velho Testamento. E o autor aos Hebreus começa com essa revelação plena de Deus. Por isso não há mais revelação. A revelação plena foi Jesus Cristo, que veio ao mundo e revelou o grande amor do Pai, que dá o seu Filho para morrer por nós. Eu creio que você jamais daria o seu filho a alguém, mas o próprio Deus entregou o seu próprio Filho para morrer por nós. E o próprio Cristo passou por toda a eternidade, vendo a nação de Israel, vendo o mundo e sabendo que a sua condenação seria a cruz. E mesmo assim, lá no Getsêmani, ele roga ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice e seja feita a tua vontade. Jesus sabia da sua obra, sabia do seu ministério, porque quando ele está ali na sua tenra idade, indo ao templo, e a sua mãe o inquirindo porque ele havia se atrasado, porque ele estava no templo, ele diz: estava fazendo a vontade do meu Pai. Então, desde criança, ele já sabia que ele iria para a cruz. Ele já saberia que a sua morte seria morte de cruz. E aí a pergunta continua: quem é Jesus para você? Pedro teve que responder esta pergunta. Em Mateus 16, verso 16, Pedro
sendo inquirido por Cristo, ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Algumas pessoas creem em Jesus, mas não reconhecem que Ele é o Filho de Deus. Ele é um cara interessante, é um cara visionário, é um cara que tinha uma boa filosofia, uma boa oratória, tinha bons pensamentos, fez milagres, mas Ele não é o Salvador. Ele não é o Filho de Deus. Por isso que existem outras denominações que adoram outros deuses, a outras pessoas, e não reconhecem Jesus como sendo o Filho de Deus. Foi isso que vários teólogos tentaram explicar durante a história. No Concílio de Calcedônia, no século IV, isso foi referendado, que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então Jesus sofreu, Jesus chorou, Jesus teve fome, Jesus se cansou, mas Ele foi 100% Deus. Por isso que Ele morreu por nós. Por isso que Ele tem essa atribuição de ser titulado como sumo sacerdote. Existe uma doutrina que se prega de que uma pessoa, ele é o sumo pontífice, a suprema ponte que liga o homem a Deus. A única forma de ligar o homem a Deus é Jesus Cristo. Não é líderes religiosos, não é o seu pai, não é a sua esposa, não é seu filho, simplesmente Jesus. Ou totalmente Jesus. Então, quando olhamos para esse texto, precisamos compreender que não existe mais imaginação humana, interpretação humana para entender se existe mais alguma coisa, se deixou de ser escrito mais algum livro, porque a revelação foi plena. Ele viveu entre nós, Ele andou no meio dos homens. E por que não reconhecemos Jesus Cristo como nosso mediador? Por que usamos as nossas próprias forças, o nosso próprio conhecimento para resolver os nossos problemas? E não colocamos diante de Deus as nossas orações? Muitas vezes, como postamos nos nossos grupos pedido de oração, alguns dizem que estão orando, outros só olham, só visualizam. Mas quando a morte chega à nossa família, uma enfermidade considerável, uma dívida exorbitante, nós reconhecemos, buscamos a Deus. Mas as coisas pequenas nós queremos resolver nós mesmos. Mas aqui nós estamos falando de algo eterno, de algo duradouro, que não precisa mais de uma intermediação. No Velho Testamento havia os levitas, havia o sacerdote, havia o sumo sacerdote que intermediava pelo povo. E por uma vez no ano, esse sumo sacerdote, com um ato de purificação, tinha uma veste especial, havia um rito que ele tinha que fazer, porque se ele não fizesse aquilo, ele era consumido no templo, no Santo dos Santos. E ainda ele usava alguns sinos, algumas coisas que faziam barulho, e ele ficava rodeando pelo Santo dos Santos. Se parasse de fazer o barulho, é que ele havia sido incinerado pela glória de Deus. Nenhum homem conseguiu ver a Deus, mas nós temos o próprio Cristo que intercede por nós, e nós não o reconhecemos como o Senhor das nossas vidas. Isso é um atributo exclusivo de Deus. Arão não pôde interceder pelos seus filhos. Eli, que foi um dos grandes sacerdotes de Israel, não pôde interceder pelos seus filhos, e eles mesmos pecavam dentro do templo. O próprio Samuel, o rei Saul, sendo rei, tentou oferecer sacrifício na ausência de Samuel, que estava demorando, e Deus o repreendeu. Imagine agora eu e você, pecadores miseráveis, a comparar com esses homens, mas hoje você tem livre acesso a Deus, de poder orar, colocar suas angústias, seus temores, e o principal deles, os seus pecados, porque tanto Eli, como Samuel, como Arão, eles tinham pecados. Arão não foi permitido entrar em Canaã pelo seu pecado durante a peregrinação.
O próprio Moisés, que instituiu a lei, a forma de cultuar a Deus, ele não teve esse privilégio por causa dos seus pecados. Mas eu e você hoje temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo que intercede por nós. E muitas vezes somos negligentes contra isso. E não recorremos ao Cristo. Eu convido a você a ler agora o verso 10 do mesmo capítulo. Ainda no princípio, o Senhor lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das suas mãos. Texto conhecido como João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus está desde do início. Quando olhamos para Gênesis 1, 26 e Gênesis 3, 22, o próprio Deus recorre a Jesus e fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando o homem peca, no capítulo 3 de Gênesis, no verso 22, ele fala: o homem se tornou como nós. Ele conhece agora o pecado, ele conhece o erro dele. Então ele vai e faz a barreira ali do conhecimento do bem e do mal, que era a árvore da vida. Jesus viu Adão pecar, Jesus viu Caim pecar, e viu toda a nação de Israel pecar, e vê eu e você. Por isso, quando ele vai para o Getsêmani, e depois ele vai para a cruz do Calvário, ele sabia que a sua obra estava sendo cumprida. Então, aqueles do Velho Testamento que creram nessa promessa, foram salvos pelo sumo sacerdote chamado Jesus. Quem é Jesus para você? Ele é um crucifixo? Ele é só o Deus da sua Bíblia que fica fechada domingo após domingo e você só abre na igreja? Ou ele é o Jesus supremo sacerdote da sua vida? Muitas vezes nós recorremos a Jesus só quando não há mais solução. Mas e os seus pecados? Como que fica diante de Deus, se Ele fazem separação entre mim e você? As irmãs que estão aqui presentes nem podiam entrar no templo. Se você não fosse judeu, muito menos. Você ficava fora, átrio dos gentios. Você nem poderia chegar no santo, quanto mais no santo dos santos. Existia uma família só que poderia adentrar, que era a família dos levitas. Hoje você pode congregar, você pode orar, você pode jejuar, você pode recorrer a Jesus ao tempo todo. E por que não fazemos isso? Convido você a abrir Hebreus capítulo 3, verso 1 a 3, diz assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que constituiu, como também era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tendo sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa aquele que estabeleceu. Moisés construiu o tabernáculo, instituiu as leis, mas Jesus é muito maior que Moisés. Ele é o Filho de Deus. Moisés morreu, foi enterrado, mas Jesus morreu e ressuscitou, está à destra do Pai e intercede por nós. Nós precisamos crer nisso, irmãos. Isso é um ato de fé, porque em vão é você estar aqui todo domingo e não entender isso, e não reconhecer Cristo como sumo sacerdote que intercede por você. Por isso que terminamos as nossas orações: seja feita a tua vontade. E o Espírito Santo vai traduzir, porque nem você sabe orar, nem eu sei orar como convém. É necessário a mediação de Jesus Cristo. É necessário o próprio Espírito Santo para testificar de nós. E é só o Espírito Santo que traz os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. Porque senão nós seríamos como esses que estão aí perdidos,
fazendo cada vez o que é mal e o que é pior, porque eles estão entregues às suas próprias consciências. Convido você a abrir em Marcos capítulo 2. Cinco e 7 diz assim, Marcos, capítulo 2, 5 e 7. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam no seu coração, porque ele falava deste modo: Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? Então aqui é uma pergunta dos escribas. O próprio Cristo, ele tem o poder de perdoar pecados, mesmo antes da sua morte. Havia poder de curar, havia o poder de libertar os endemoniados, mas havia poder nele de perdoar os próprios pecados dos homens. Por isso que o povo de Israel o rejeitou, porque não acreditou, não creu que ele era o Filho de Deus. E muitas vezes nós temos os nossos pecados e não reconhecemos a Deus. Se você transcorrer pelos evangelhos, principalmente os evangelhos sinóticos, muitos foram feitos os milagres de Jesus, mas poucos foram salvos por Jesus. A parábola dos 10 leprosos é um exemplo disso. 10 homens foram curados, mas só um voltou para reconhecer a glória de Deus e reconhecer que ele era o Filho de Deus, e ele foi salvo. Muitas vezes recorremos a Jesus como última opção, mas para isso é necessário que você reconheça que ele pode também perdoar os seus pecados, não só para as coisas deste mundo, mas para a sua vida eterna. Os convido também para caminhar um pouco mais. Hebreus capítulo 3, verso 12 e 14 diz assim: Tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se acha hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nós temos tornado participante de Cristo, e de fato guardamos firme até o fim a confiança desde o princípio que tivemos. Verso 15, enquanto se diz, hoje, se ouvide a voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. O próprio autor aos Hebreus está trazendo para eles que nos dias de Moisés, o povo de Israel, vendo os milagres, vendo os prodígios, vendo Canaã, esse povo pecou contra Deus, se endureceu, se enraiveceu, se rebelou, e muitos desejaram voltar para o Egito e continuar escravos, comendo das migalhas de Faraó, trabalhando de sol a sol, mas não ficar na dependência de Deus, porque não reconheceram o senhorio de Deus nas suas vidas. Eu os convido a fazer uma pequena reflexão, baseada na nossa confissão de fé, e eu vou citar aqui o capítulo 8, na sua primeira sessão diz assim: Aprove Deus em seu eterno propósito, escolher e ordenar Jesus Cristo, seu unigênito Filho, para ser mediador entre Deus e o homem, profeta e sacerdote, rei, o cabeça e o salvador da sua igreja, o herdeiro de todas as coisas, o juiz do mundo, a quem desde toda a eternidade deu um povo para ser seu progênie, e para ser por ele o tempo, o redimido, o chamado, o justificado, o santificado e o glorificado. Muitas vezes subscrevemos essa confissão de fé,
mas negamos aos atributos de Cristo. Não fazemos menção dele nas nossas orações. As nossas orações têm que ser como a oração sacerdotal. Reconhecer, glorificar, bendizer o nome de Cristo. É para isso que você canta, é para isso que vocês louvam. Porque nenhum homem foi capaz de agradar a Deus. Só o Cristo. Só Jesus foi capaz de agradar a Deus. Olharmos para esse templo aqui, foi feito por mão de homens, mas se nós não mantivermos uma reforma constante, ele vai ruir. O templo de Jerusalém não existe mais. As obras do sacerdote já se foram, mas a obra de Cristo continua, porque Ele é o cabeça, Ele que governa a igreja. Mas essa igreja, ela foi justificada, ela foi redimida, e ela será glorificada. Mas por que nós não podemos ter esses atributos? A santidade nos falta nos nossos dias a dia. Às vezes ouvimos aquela palavra, fulano acho que tem uns 3 dias que não peca. Miserável homem que sou, o próprio Paulo disse. Nascemos em pecado, e em pecado nos concebeu a nossa mãe, diz o salmista. Jeremias diz que desde a substância uniforme, Deus já conhecia ele. Você já tentou fazer uma reflexão de todos os seus pecados? Não precisa escrever igual algumas igrejas fazem, né? Escrever no papelzinho, botar fogo. Não é isso. Fazer uma analogia. Se você seria capaz de pagar por todos os seus pecados. Porque pela lei judaica haveria um rito. O chefe da família se dirigia ao templo, escolhia um animal, esse animal era trazido, o chefe da família impunha a mão sobre aquele animal, o sacerdote cortava a jugular daquele animal, o sacrificando, e aquele sangue era derramado, era aspergido, e ele era levado ao holocausto e era queimado. E isso continuamente. Mas quando passamos pelo livro dos profetas, Deus fala que Ele está cheio disso. Ele já não tem mais prazer nisso. Porque Ele fala que as orações, as mãos dos sacerdotes, a mão daquele povo estava impura. Como que está seu coração hoje diante de Deus? Será que as suas mãos estão puras para oferecer um sacrifício de louvor ao Senhor? Será que a sua vida está purificada para se adentrar aos santos dos santos? Se não fosse Jesus, você seria exterminado, seria pulverizado. Por isso nós necessitamos do sacrifício de Cristo. Nós necessitamos, porque nem Davi conseguiu agradar a Deus, porque Deus falou, você não é digno de construir um templo para mim, que suas mãos estão sujas de sangue. E os próprios livros de Crônicas e Reis relatam os pecados de Davi. Foi dado esse direito a Salomão de construir. Mas Salomão, sendo um homem sábio, ele também se corrompeu e trouxe o adultério para dentro do seu harém, do seu templo. E ele conclui o livro de Eclesiastes e diz que tudo foi vaidade, que tudo que ele fez foi em vão. E aí ele volta e diz para nós moços, lembra-te da tua mocidade, porque na mocidade você tem vigor para trabalhar para o Senhor, você tem anseios, tem desejos, tem planos, tem sonhos, e às vezes a idade nos cansa, nos frustra. Então o próprio Salomão não foi capaz de agradar a Deus também nisso. E aí temos outros personagens que seguem na mesma linha. Temos Nicodemos no Novo Testamento, que era o principal da sinagoga, e teve que recorrer a Jesus para nascer de novo, para entender o propósito da salvação, que ele conhecia tudo do Velho Testamento, mas não conhecia a redenção, o nascimento do velho homem.
e ser uma nova criatura, deixar morrer os nossos conhecimentos, as nossas sabedorias e reconhecer só Jesus como seu Salvador. Temos o próprio Paulo, ele conhecia tudo, ele era o principal, ele sabia grego, sabia aramaico, sabia hebraico, tanto como romano como judeu, mas ele teve que, como diz a expressão aí, cair do cavalo mesmo, se prostrar no chão e ter uma sabatina com Jesus, um intensivão com Cristo e aprender qual era o ministério que ele tinha que exercer. Meu amigo, meu irmão, se Jesus não interceder por você, o que seremos de nós? Às vezes até esquecemos de orar pelos nossos pecados. Já pensou se Jesus voltasse nesse inteirinho, nesse tempo? Por isso que o sacrifício de Cristo foi perfeito. Por isso temos que reconhecer toda a obra redentiva de Cristo. Continuamos o nosso texto. Hebreus capítulo 5, diz assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por esta razão, deve oferecer sacrifício pelos seus pecados, tanto do povo como de si mesmo. Isso era a lei judaica, isso era o que eles estavam querendo voltar a fazer. E o autor aos Hebreus chama eles para dizer que a obra de Cristo foi perfeita. Eliminou todos esses rituais, todo esse sacrifício, todas essas menções. Usando o texto a qual fomos referidos, que Deus já não suportava. Não sei se você já teve a oportunidade de ir no matadouro, ou de matar um animal mesmo na sua casa, um frango, um porco, uma galinha, até um boi. O cheiro daquilo morto é insuportável. Agora pensa o povo de Israel fazendo isso continuamente, todos os dias. Então dava náuseas no povo. Agora imagine um Deus que conhece o seu coração. Nos dá aversão olhar para o nosso passado, para os nossos erros. Agora o próprio Cristo morreu pelos seus pecados. Ele não tinha pecado. Ele não tinha que morrer na cruz. Mas como seu sacrifício foi perfeito, foi vicário, não precisou haver mais morte, não precisou haver mais sacrifício, não precisou mais haver intermediação entre homens e Deus. Por isso que sacerdotes morreram. Se você deposita a sua fé, o seu conhecimento no nosso pastor, eu espero que não seja agora, mas em alguns anos, se o Deus assim conservar, ele vai falecer. E quem vai interceder por você? É só Jesus. O seu pai vai morrer. Seu líder espiritual, a qual você confidencia a ele, vai morrer. E por que não reconhecemos isso, irmãos? E continuamos a pecar? Todos conhecem meus pais. Mas minha mãe tinha uma didática, diante de nos corrigir, fazer confessar tudo que a gente tinha feito de errado. Aquele famoso sermão. Eu não te ensinei sobre isso? Eu não já te falei que isso é errado? Lembra o versículo tal que fala disso? Lembra aquele outro versículo que fala disso? Você já apanhava na alma. E depois vinha a correção exemplar. Agora pensa o próprio Cristo, olhando para mim e para você. Eu não te ensinei sobre isso? Eu não te ensinei sobre isso? Você não conhece a Bíblia?
Então Jesus Cristo precisa morrer por você de novo? Nós temos que ter aversão ao pecado, irmãos. Ter nojo do pecado. Porque o povo de Israel preferia ficar no lamaçal de sangue, mas não abandonar os seus pecados. E isso vale para os nossos dias de hoje. Porque o texto de Hebreus capítulo 7, verso 1 diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, o abençoou. Capítulo 5, verso 6. Como em outro lugar também, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele intercede desde os dias de Abraão, por mim e por você. O próprio Abraão, que foi conhecido como pai da fé, que não negou seu próprio filho para o seu sacrifício, teve que recorrer a Jesus. O capítulo 4 de Hebreus, verso 14 a 16, diz assim: tendo, pois, Jesus Cristo, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não compadeça das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas e a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Por isso, meu querido irmão, esse sumo sacerdote morreu por mim e por você. Ele foi o sumo sacerdote, ele foi o mediador, ele foi o sacrifício, ele foi a profecia já revelada no livro inicial do texto de Hebreus. Ele é o profeta, ele é o salvador, ele é a redenção, ele é o preço do meu pecado e do seu, porque havia uma dívida que eu e você não poderia pagar. A parábola lá do credor infiel é comparado a isso. A dívida daquele homem era ínfima, e a dívida que ele devia era milhões e milhões de reais em ouro, que nenhum homem poderia pagar naquela época e nem nessa época. Isso comparando com finanças. Por isso é necessário que tenhamos uma vida santa, reta, porque mesmo texto, Hebreus 7, verso 25 a 27, diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convia um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito no mais alto dos céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro aos seus próprios pecados e depois pelo seu povo, porque ele fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei se constitui sumo sacerdote homens, sujeito à fraqueza, mas a palavra do juramento foi posterior e constituiu o Filho perfeito para sempre. Esse é o sumo sacerdote, o perfeito, o escolhido de Deus. Por isso também ele é o nosso mediador, é aquele que intercede por mim e por você. Recorrendo ao texto de Hebreus, no capítulo 8, verso 1 e 2, diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade dos céus, como um ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não por homem. Versos 6 e 7 diz assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, como é ele também mediador e superior aliança instituída com base nos superiores promessas. Porque aquele que a primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para a segunda.
a ordem dos sacerdotes se encerrou. E o último sacerdote foi Samuel, registrado na Bíblia, e aí começa o período dos reis, se encerra o período dos juízes, e os sacerdotes que se levantam doravante são homens corruptos, homens maus, que levaram o povo de Israel a pecar. O povo de Israel foi levado ao cativo da Babilônia. Por 70 anos, eles desejavam estar no templo, e não havia mais templo. O templo foi reerguido, e nos dias de Herodes, ele foi destruído novamente pelo Império Romano. Não existe mais nem o vestígio do templo, nem do tabernáculo. Mas aqui nós estamos falando de uma nova aliança, de Cristo, o mediador entre o homem e Deus, o perfeito, o reto, aquele que pode interceder por você a todo o tempo. Mas por que nós não temos essas convicções nas nossas vidas? Por que passa em nós temores? Por que às vezes não enaltecemos a obra de Cristo redentiva? Famoso sermão cristocêntrico, louvores cristocêntricos, mensagens cristocêntricas. Mandamos mensagem do WhatsApp dia após dia, mas esquecemos de mandar uma mensagem de salvação. Postamos e repostamos mensagens políticas, ideológicas, futebolísticas, mas esquecemos de anunciar o plano redentivo. O autor de Ezequiel, falando do Atalaia, ele fala que vai recorrer o sangue do inocente, se você não anunciar este evangelho. Anunciar que Cristo morreu e ressuscitou, e que vai voltar, e que Ele intercede por nós. Quantas vezes você anunciou do Jesus Cristo ao seu colega de trabalho? Quantas vezes você pregou o evangelho àquele que está desesperançado? Conversando com meu irmão Rafael ontem, você já aconselhou alguém com via de suicídio? Que fala, amanhã eu vou tirar minha vida. Que mensagem você daria por essa pessoa? Será que Jesus ainda é suficiente para essa pessoa? Para aquele pai que está disposto a abandonar sua família, aquela mãe, aquele filho que quer sair de casa? É só Jesus que pode resolver todos esses problemas. Só Ele que pode mediar esse homem com Deus. É só Jesus que pode resolver o problema do Brasil, ao qual talvez você defende A ou B. E mesmo que essa pandemia ceife toda essa igreja, é só Jesus Cristo que pode resolver isso. Não é a vacina. Estamos orando e pedindo por isso, não é errado. Mas o problema nosso não é com a enfermidade, é com Deus. E só Jesus Cristo que pode resolver isso. E muitas vezes depositamos as nossas esperanças naquelas coisas dessa terra. Não esperamos que a morte vai chegar. Quantas pessoas que você perdeu da sua família este ano? Amigos, familiares, colega de trabalho. Você anunciou este sumo sacerdote? Você falou de Jesus para essa pessoa? Você tem paz no coração que Deus não cobrará o Jesus para essa pessoa? Por isso que eu continuo lendo o livro de Hebreus. Verso 1 diz assim: ora, a primeira aliança também tinha preceitos, serviço sagrado, o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior estava o candeeiro, a mesa, a exposição dos pães, que é o propiciatório, que se chama lugar santo. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama Santos dos Santos, a qual pertencia um altar de ouro, incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, a qual estava uma urna com ouro contendo o maná e o bordão de Arão, que floresceu com as tábuas da aliança.
e sobre ela os querubins e a glória e a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Está trazendo a eles a reflexão que aquilo tudo se passou, que tudo aquilo deixou de existir, que agora não precisa desses adereços, desses amuletos, desses instrumentos utilizados no culto no Velho Testamento. Agora nós temos o Cristo que nos media entre o homem e Deus. O mesmo texto de Hebreus diz assim no verso 11, capítulo 9: quando, porém, veio Cristo, o sumo sacerdote, dos bens já realizados, mediante a maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, e tendo obtido a eterna redenção, porquanto esse é o sangue de bodes e de touro e de cinzas de novilha aspergidos sobre os contaminados, os santificava quanto à purificação de carne. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Esse é o mediador, porque as nossas obras são más, são imperfeitas, são trapos de imundícia. E por mais que todo o ritual era bem feito, havia o erro do homem, a falha do homem. Por isso que havia toda essa preparação, essa tipificação do que seria a morte de Cristo. E ele mesmo se entregou. Quando os romanos foram prender Cristo, ele mesmo segurou Pedro para que ele não matasse aqueles centuriões. Estou aqui, eu me entrego. Ele carregou a sua própria cruz. Ao ser inquirido pelos principais de Roma, ele fala: vocês não podem me julgar. Quem são vocês? Eu sou o Filho de Deus. E ele reconhece tudo aquilo como propósito de Deus. Não sei se você teve a oportunidade de ver o filme de Mel Gibson, Paixão de Cristo. Se você tem a oportunidade, veja esse filme, que relata, de forma sumária, de forma simples, o sofrimento humano de Cristo. Mas isso qualquer homem pôde suportar, porque esse sacrifício de cruz era feito continuamente. Mas a ira de Deus nenhum homem seria capaz de suportar. Por isso eu os convido a ler verso 26 em diante. Diz assim: ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E é assim que os homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez sem pecado, e os que guardam para a salvação. Verso 3 do capítulo 10 diz assim: entretanto, esse sacrifício faz recordação dos pecados todos os anos. O sacrifício de Cristo foi perfeito e uma única vez para todos sempre. Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos para morrer, tanto pelo Velho Testamento como para o Novo Testamento, para que todos o conhecessem. Foi escrito os evangelhos na língua grega, a qual era falado em todos os tempos naquela época. Foi traduzida para todas as nações, povos e línguas, e ainda é transcrita até os dias de hoje. Essa Bíblia que você carrega aí é a mesma Bíblia que os apóstolos ensinaram nos dias das primeiras igrejas. E é as mesmas igrejas que estão no livro do Apocalipse, a qual Jesus chama eles ao arrependimento e chama eles para uma reconciliação, dizendo que as obras deles eram más e que ele estava a ponto de vomitá-los.
Mas você olha para Jesus, o sumo sacerdote, ele ainda está estendendo a oportunidade para hoje você recorrer a ele. Porque transcorrendo, capítulo 10, verso 31, diz assim: horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Jesus Cristo não está enterrado. O nosso Deus não está esquecido. O nosso Deus não morreu. Por isso, meu querido irmão, que você faça uma reflexão de quem é Jesus para você. Ele é o seu sumo sacerdote? Ele é o sacrifício perfeito que aplacou a ira de Deus contra mim e você? Jesus Cristo é o mediador da sua vida? Ou você ainda vai continuar lutando contra isso? O próximo domingo nós teremos a Santa Ceia. A Santa Ceia é um ato de relembrar tudo isso que foi feito por Cristo. Quando pregamos e anunciamos a Santa Ceia, nós temos que estar ao mesmo tempo constrangido pelo nosso pecado que fez Jesus Cristo morrer na cruz, mas estar com o coração grato, porque você pode glorificar a Deus por isso, porque você estaria impuro para estar na presença dEle. Seria como aqui no nosso templo, você ficar ali do lado de fora, e só aquele que tivesse convicção mesmo adentrar aqui. E você pode cear a comunhão dos santos, você pode cantar louvores, você pode ler a palavra de Deus, e às vezes negamos esses atributos de Cristo, e ficamos só com a pessoa de Cristo, não com os atributos de Cristo. Existem mais outros atributos que poderíamos discorrer o resto do dia, mas caminhando para a nossa conclusão, Hebreus capítulo 12, verso 21 a 25 diz assim: Hebreus capítulo 12, a 25. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e às incontáveis hostes de anjos, e à universal assembleia, a igreja dos primogênitos, os arrolados no céu, e a Deus, e o juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores, a qual falava o próprio Abel. O texto de Abel e Caim, quando ele é morto ali, o próprio sangue o clamou, e Deus chamou Caim ao arrependimento. Jesus Cristo morreu, e o seu sangue foi aspergido a todos aqueles que reconhecerem Ele como sendo Filho de Deus. Fazendo assim, seus pecados são perdoados, e você é purificado, e você se encontrará, como o texto diz aqui no verso 23, e a igreja dos primogênitos arrolados no céu, e a Deus. Se você não reconhecer Jesus como seu mediador, como sacrifício perfeito, como seu sumo sacerdote, você não reconhecerá a Deus. Você não terá essa oportunidade como Moisés teve de ver isso. E ele mesmo diz: sinto-me aterrado e tremo. João viu também essa maravilhosa cidade. Então, meu querido irmão, que você faça essa reflexão. Quem é Jesus para você? Ou ele ainda precisa morrer
novamente por você. Mas Ele não vai fazer isso mais. Ele voltará como juiz e julgará todos os seus pecados. Mas se você confessá-lo e reconhecer a Ele como sendo Filho de Deus e que Ele morreu pelos seus pecados, Ele dirá: vinde a mim, entra para o meu gozo, venha cear comigo, não mais aqui no templo, mas junto com o Pai. Porque dura coisa é cair na mão de um Deus irado. Porque o próprio Cristo pediu isso. Imagine eu e você. Vamos estar orando, e logo em seguida o pastor estará impetrando a bênção e nosso tríplice amém. Senhor Deus, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu grande amor, que chegou até os nossos dias a tua palavra, e podemos nela meditar, e reconhecer que somos falhos, somos pecadores, somos imperfeitos, e necessitamos da obra redentiva de Cristo. Por isso reconhecemos toda a obra da redenção, que foi pago um alto preço, que nenhum de nós poderíamos pagar, que nem toda uma vida reta, santa, enclausurada em mosteiros, em lugares afastados, poderia remediar os nossos pecados, porque todo dia pecamos contra o Senhor e fazemos o que é mal, temos o olhar impuro, temos um coração altivo, temos, ó Pai, a pecaminosidade, o egoísmo, o egocentrismo, temos a dureza no coração de perdoar, Senhor, o nosso irmão, temos dificuldade de estender a mão ao necessitado. Por isso só a obra de Cristo é perfeita, só a obra de Cristo foi perfeita para aplacar essa ira, mas ela foi dura. O nosso Salvador morreu, sangrou, teve dores, teve sede, para perdoar, Senhor, os nossos pecados. Por isso te louvamos, te bendizemos, te glorificamos, porque Tu és o nosso único Deus. Por isso, ó Pai, eu clamo pela vida desta igreja, por cada membro que aqui congrega. Aviva a obra no Teu coração, ó Pai. Tire de Ti, desse povo, ó Pai, o medo, a angústia, a aflição, mas perdoa os seus pecados. Ó Pai, não permita que essa igreja venha pecar contra o Senhor. Traga aqueles que estão longe do aprisco, traga aqueles que estão frios espiritualmente, traga aqueles que não têm mais prazer em entrar nos santos dos santos e orar ao Senhor. Traga aquele, ó Pai, que está vivendo na mazela dos seus pecados, longe da presença do Senhor, e não sabe nem mais orar. Ó Pai, e aqueles que estão firmes, que continue, Senhor, avivando a Tua obra nos seus corações, que haja neles gozo, prazer, contentamento em bendizer ao Teu santo nome, porque sem Ti, ó Pai, não podemos fazer nada, não podemos nem louvar, não podemos nem orar. Por isso todo louvor, toda honra seja dada a Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso sumo sacerdote, o sacrifício perfeito. Por isso oramos, por mediação de Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém.